E o que são, então, os transtornos de personalidade? Como nós falamos no nosso vídeo anterior, personalidade é algo que todas as pessoas têm. Todos nós temos os nossos traços que são característicos, nossos traços que são predominantes, né? Se vocês querem te perguntar sobre os traços de personalidade de alguém, né? Vocês estão escutando alguém num processo psicoterapêutico, como que eu identifico os traços de personalidade, ou então cada pessoa pode pensar em si mesma, quais são os traços de personalidade que são presentes, que são predominantes, né? Algumas perguntas como que a pessoa percebe, né? Que formas de perceber em diferentes situações da vida dela, né? Situações mais tranquilas, situações mais estressantes, situações mais comemorativas, situações de perda, situações desafiantes, situações mais fáceis. Existe aspectos predominantes de perceber essas situações, né? Tem pessoas que têm uma para ficar em alguns exemplos, tem pessoas que têm uma facilidade maior de perceber com tranquilidade, mesmo quando algo muito estressante está acontecendo. E tem pessoas que percebem com estresse, mesmo que seja um momento tranquilo. Tem pessoas que têm uma facilidade de perceber com concentração, com foco, mesmo quando estão em um dia muito agitado. E tem pessoas que percebem de uma forma bem agitada, mesmo quando as coisas estão paradas, um tédio. Tem pessoas que percebem de uma forma disposta, animada, vamos lá, vamos fazer, mesmo quando as coisas estão, né, sem muito a ser feito, muito a ser resolvido. Tem pessoas que preferem evitar, que preferem se retrair, mesmo quando algo precisa ser feito, né? Então, o perceber, ele é aquilo que os contextos variam, as situações variam, os desafios variam, mas aquela forma de perceber predomina. A forma de se relacionar também. Se a gente olha os relacionamentos daquela pessoa, a gente se relaciona de uma forma bastante diferente quando está com a família, quando está no ambiente de trabalho, quando está com amizades, quando está com alguém que a gente tem interesse amoroso, quando está com diferentes pessoas que a gente tem amizade, diferentes pessoas que a gente tem interesse, diferentes pessoas da família. Mas há traços que se repetem, né? Há traços que se repetem. Quando vamos imaginar que eu sou uma pessoa bastante preocupada, então eu me preocupo com as diferentes pessoas em diferentes contextos, independente se está acontecendo mesmo algo preocupante ou não. Ou eu sou uma pessoa muito impaciente, eu fico impaciente nas minhas relações, mesmo que não haja algo desencadeando essa impaciência. Como que a pessoa pensa sobre o que acontece, né? Existem formas predominantes de dar sentido, de elaborar, de pensar sobre o que acontece. Como que a pessoa pensa sobre si mesma, né? Como que ela olha para si mesma, qual que é a visão que ela tem de si mesma, que expectativas ela tem de si mesma, que cobranças que ela faz consigo mesma. A gente também pode perceber traços predominantes aqui. Ou seja, os traços de personalidade é a gente chegar nessa pergunta: que elementos são predominantes na forma da pessoa perceber, pensar, sentir, se relacionar, agir, interagir? E, né, se esses elementos estão presentes em diversos contextos, pode ser bastante adaptativo, pode ser funcional. Uma pessoa que é bastante organizada em diferentes contextos, isso pode ajudar. Uma pessoa que é bastante disposta em diferentes contextos, isso pode ajudar. Uma pessoa que é bastante preocupada também pode ajudar. Ao mesmo tempo que nós podemos identificar elementos disfuncionais.
Ah, essa pessoa é muito preocupada, isso traz prejuízo para ela e para as outras pessoas. Ah, essa pessoa é tão organizada que ela acaba com uma cobrança excessiva, isso traz prejuízo para ela e para outras pessoas. Ah, essa pessoa é tão animada que acaba destoando, porque, né, tem contextos que é inadequado você estar sempre tão eufórico, tão disposto. Então, olhar para esses elementos que são presentes em diversos contextos e perceber no que esses elementos tendem a contribuir, o que esses elementos tendem a prejudicar. E se eles são inflexíveis, né? Se eles não se adaptam às mudanças. O contexto é outro, a situação é outra, a relação é outra e aquele traço lá persistindo. Então, para a gente começar a imaginar que um traço de personalidade possa estar presente num quadro de transtorno, a inflexibilidade é a chave. A situação muda, o contexto muda, a relação muda e aquele traço persiste. Né? É uma pessoa que vive num ambiente de trabalho muito competitivo. Então, ela está sempre desconfiada que alguém pode querer prejudicá-la, que alguém pode querer derrubá-la para competir. Só que ela muda e vai trabalhar num ambiente muito tranquilo, que ela tem segurança, que ela tem estabilidade, mas a desconfiança persiste. Ela muda e se aposenta. Agora ela está em casa, né? Ela está fazendo as coisas que ela escolhe fazer em casa, ela está bem, com uma aposentadoria tranquila. A desconfiança está lá. Então a inflexibilidade é o traço persiste, mesmo que os contextos mudem e mesmo que os contextos mudem bastante, né? Uma pessoa, ela está num relacionamento e esse relacionamento com quem ela está não sabe muito bem se quer estar junto ou não, se quer estar com ela ou não, se vai ficar com ela ou se vai mudar de estado. Aí ela se sente muito carente, insegura, instável. Muda o relacionamento, né? Agora ela tá com alguém que tá feliz, que diz te amo, quero ficar com você, vamos planejar como que a gente vai ficar junto. E ela continua se sentindo carente, insegura, instável. Tanto que ela tem crises de ciúmes imensa e aí rompe o relacionamento. Aí começa um relacionamento novo com alguém que, nossa, sou apaixonada por você desde a infância, você é o amor da minha vida, você é tudo para mim, né? A pessoa é super melosa e se declara o tempo todo como que a pessoa está se sentindo carente, insegura, instável. Então, o que a gente está percebendo aí? Inflexibilidade. E o que é inflexibilidade? Os contextos mudam, as situações mudam, mas a pessoa, aquele traço predomina. Ela não está sensível ao contexto. Ela não está sensível aos dados de realidade, né? As evidências da realidade. Na realidade, as pessoas são mais amorosas, atenciosas com você, mas você continua agindo como se elas fossem frias. Na realidade, as pessoas são mais atenciosas e dedicadas, mas você continua agindo como se elas fossem indiferentes. Na realidade, as pessoas estão cuidadosas, preocupadas com o que você está sentindo, mas você reage como se elas estivessem te atacando, como se elas não se importassem com você. Né? Então, são elementos inflexíveis e elementos que trazem prejuízo. Toda personalidade vai ter elementos que trazem prejuízo. Né? Claro, né? Se eu sou uma pessoa que a minha personalidade é ser mais tranquila, né? Por mais que isso ajude em milhões de situações, vai ter aquela situação mais estressante que vai exigir uma decisão rápida, que vai exigir. E eu, com a minha tranquilidade, vou ficar confusa. Né? Não é porque um elemento traz prejuízo que será um transtorno. Mas essa avaliação é importante porque pode ser que alguns elementos nessa combinação de inflexibilidade e prejuízo culmine num transtorno de personalidade. Esse aqui é o diagnóstico de transtorno da personalidade do DSM.
Vou colocar essa imagem abaixo do vídeo, tá bom? Para vocês poderem reler. E vamos, então, ver os diagnósticos de transtorno da personalidade juntos. A. Um padrão persistente de experiência interna e comportamento. Ok? Existe a nossa experiência interna, formas de sentir, de perceber, de pensar. E existe o nosso comportamento, formas de agir, de interagir, que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. As expectativas da cultura, a gente pode ter uma sensação ruim aí. Ah, então quer dizer que todo mundo tem que corresponder às expectativas? Se adequar? Se ajustar? É uma exigência de normalidade que está aí? Eu acredito que não. Eu acredito que é importante fazer essa crítica à ideia de transtorno de personalidade, mas as expectativas da nossa cultura refletem as relações da nossa cultura. É como se fosse o mar que a gente nada, né? A água que a gente transita e se a gente que nem um peixe com a água, né? O peixe não percebe muito a água, a não ser quando fica sem. Então, as expectativas da cultura é mais ou menos o que a gente precisa para transitar nessas relações. E aí, quando se desvia acentuadamente, o que fica difícil? Se comunicar e se relacionar. Sendo que, para uma vida saudável, eu posso discordar das expectativas da minha cultura. Eu posso escolher fazer diferente das expectativas da minha cultura. Mas, para que eu continue saudável, eu preciso conseguir me comunicar e me relacionar. Né? E quando as formas persistentes de percepção, sentimento, pensamento, da experiência interna destoam, fica difícil eu me comunicar. E quando os meus comportamentos também destoam, pode prejudicar minhas relações. Então, são duas ou mais das seguintes áreas, ok? Pensando que a forma de ser e de agir, de se sentir, de perceber e de interagir daquela pessoa destoa, né, de como são os parâmetros da comunicação e da relação entre as pessoas. Cognição, né, a primeira área para eu avaliar. Então, o que eu vou avaliar? Formas de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e eventos. Então, tem aquele traço. Nos próximos vídeos, nós vamos ver exemplos, então eu não vou dar muitos exemplos aqui, tá? Existe um traço na forma que a pessoa percebe a si mesma, percebe as pessoas e percebe os eventos, que desvia acentuadamente do que é parâmetro naquela relação cultural. Existe aquele traço na forma de interpretar a si mesma, outras pessoas e eventos. Então, a gente vai olhar para esse aspecto cognitivo. Vamos olhar também para a afetividade. A afetividade, como que são as variações dos afetos? A intensidade dos afetos. A labilidade são as oscilações, né? Cada hora ela está de um jeito e ela muda e ela oscila e ela é como se fosse uma fluência que ela faz e muda. E a adequação da resposta emocional, né? A adequação é um contexto está muito tenso, aí a pessoa está tensa. Um contexto está muito tranquilo, a pessoa está tensa, aí não é adequado. Um contexto está muito triste, aí a pessoa está tensa. Entendem? Está adequado ao contexto? Funcionamento interpessoal, como que é a forma da pessoa, desde situações simples. Sabe quando você vai ao banco e aí na fila do banco alguém te trata mal? Vai à padaria e na hora de pedir um pão, alguém te trata mal. Então, assim, desde coisas simples do funcionamento interpessoal até coisas complexas, né? A convivência, morar na mesma casa, resolver coisas, relações de trabalho próximas. Funcionamento interpessoal é isso. É possível conviver com outras pessoas? É possível fazer acordo com outras pessoas? É possível ter uma comunicação razoável com outras pessoas, né? O controle dos impulsos. Então, quando uma pessoa é muito agressiva,
ou se arrisca muito, ou coloca outras pessoas em risco, ou é emocionalmente intensa, coloca suas emoções impulsivamente, né? Não tem o autocontrole, a autocontenção, uma autoinibição também razoável. A gente não está falando de alguém que super se controla, mas de alguém que controla o suficiente para não xingar alguém a cada vez que se irrita, para não implorar fica comigo cada vez que sente carência, para não chorar numa situação cada vez que fica decepcionado, entende? Um controle dos impulsos. O que mais? Esse padrão persistente é inflexível. Lembra que a gente estava falando de uma inflexibilidade? Muda o contexto, o padrão está lá. Muda a situação, o padrão está lá. Muda a relação, o padrão está lá. E abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. Não é que eu vou agir de uma forma impulsiva e vou perceber de uma forma distorcida naquela situação que envolve uma perda, que envolve um prejuízo, que envolve um estresse. Não. É em uma ampla faixa de situações pessoais e sociais. C. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, como a gente comentou no primeiro vídeo. Né? Para pensar transtorno, a gente precisa pensar em sofrimento e em prejuízos. A ideia de transtorno de personalidade é bastante criticada, porque a personalidade é uma forma de ser. Então, você transformar em transtorno uma forma de ser, né, se for feito de uma forma que rotula, define, estigmatiza de uma forma preconceituosa ou de uma forma estática, né, como se a pessoa fosse assim e não tem jeito, isso realmente vai trazer muito prejuízo para alguém. Né? Agora, se a pessoa tem uma visão do diagnóstico justamente como uma forma de identificar e nomear o que está trazendo sofrimento e prejuízo para atuar ali, aí vai ser diferente, né? O padrão é estável ou de longa duração, e seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou do início da fase adulta. Lembra que eu estava comentando isso com vocês? Enquanto outros transtornos, a gente vai olhar para uma mudança, seja uma mudança abrupta, seja uma mudança ao longo do tempo, mas olhando como a pessoa era antes e é agora. Vamos imaginar, em 2 semanas, em 6 meses, em 2 anos. No padrão de personalidade, não. A gente vai olhar para algo estável. Ao longo da vida da pessoa, a pessoa vai nos contando lembranças de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. A gente percebe que essa forma de perceber, de sentir, de pensar, de agir e de interagir está presente, ok? Então, tá aqui uma definição, para quem quiser uma definição mais fechada, de como o DSM-5 descreve o transtorno da personalidade. Então, o transtorno da personalidade é um padrão persistente da experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Começa na adolescência ou no início da vida adulta, da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Né? E quando a gente aprende a identificar e nomear esse transtorno, a gente vai poder buscar o que outros profissionais e pesquisadores têm trabalhado para podermos intervir nesse quadro de sofrimento e de prejuízo, ok? Que é isso o que a gente busca, né? Considerando como se torna difícil para a pessoa que ela possa, dentro desse quadro, se comunicar e se relacionar, se ela puder receber atenção, cuidado, acompanhamento profissional, a busca é que ela possa se comunicar melhor, se relacionar melhor e isso trazer efeitos benéficos para o campo das relações afetivas, para o campo das relações de trabalho, para o campo da dimensão pessoal.